Olá amigos, tudo bem? Eu sou o professor Mustafa Madi Neto, responsável pelos cursos de pós-graduação em ortodontia do João Borges Academy. E hoje estou aqui para falar sobre uma característica das maloclusões que nós tratamos comumente no consultório, que é a classe 2, divisão 2. Nós temos falado em vários vídeos de outras características, mas nesse momento eu gostaria de falar sobre os sistemas de ancoragem necessários para a correção desta maloclusão e umas características um pouquinho diferenciadas na colagem dos brackets. Em relação à ancoragem, a ancoragem é muito definida em relação à força que nós vamos aplicar nos dentes posteriores e ao padrão cefálico do paciente. Os pacientes de classe 2.2, a maioria tem uma característica ligeiramente braquicefálica, são mais do tipo de crescimento horizontal. E uma das características importantes dos braquicefálicos é uma atividade muscular, uma força de oclusão um pouquinho maior do que os mesocefálicos ou os dólico-faciais, que são crescimentos mais verticais. Por conta disso, a espessura das corticais são um pouco maiores e a força de oclusão é, por si só, um fator de contenção, um fator de ancoragem. Acontece que na correção horizontal, nos pacientes que precisam de correção horizontal, é muito comum a gente fazer a desoclusão anterior para liberar e permitir os movimentos horizontais do paciente. Esse levantamento anterior, que é feito com arcos de intrusão ou arcos de curvas de SP, eles levam algum tempo e a gente não tem um total controle da inclinação dos dentes. Então, uma das coisas que se usa bastante hoje em dia são os levantamentos oclusais ou build-ups. Eles fazem com que, com uma porção de resina nos segundos molares, a gente tem uma desoclusão anterior, o que permite uma boa movimentação ortodôntica, até uma rapidez na movimentação ortodôntica. Esses levantamentos, eles tendem a produzir uma extrusão dos dentes anteriormente. Perdão. Uma extrusão dos dentes anteriormente, que nos casos de classe 2, divisão 2, que são braquicefálicos, não é um problema muito importante. Então é de boa norma se fazer um levantamento posterior para permitir essa movimentação anterior. Mas com isto, a gente perde a força de oclusão para fazer a manutenção dos dentes inferiores, que estão servindo de ancoragem para a distalização dos molares superiores com o uso dos elásticos de classe 2. Então, eu acho importante, nesses casos, a gente fazer um sistema de ancoragem mandibular para auxiliar a não mesialização dos molares quando se usa o elástico de classe 2. E para isso, o arco lingual de Nance tem uma utilização bastante simples, bastante fácil confecção e em termos de conforto para o paciente, não é uma coisa que incomoda muito na sua utilização e eles dão um controle bastante grande. Além de nos permitir movimentação dos molares. Muitos desses pacientes de braquicefálicos têm inclinação lingual da coroa dos molares exagerada. E na distalização dos molares superiores, a gente perde um pouco a angulação vestibulolingual como referência de oclusão. Quando se distaliza o molar superior, é importante que a gente verticalize o molar inferior para a gente ter uma nova relação de oclusão. E os arcos linguais, eles de uma maneira bastante simples nos permitem a verticalização ou movimento de torque vestibular de coroa. Então eu sempre recomendo a utilização do sistema de ancoragem inferior ou arco lingual de Nance. Agora, outra característica da conversa que eu queria ter com vocês é com relação à colagem dos brackets. Colar brackets tem várias metodologias de posicionamento do bracket na arcada. Então, a gente tem vários diagramas que a gente pode usar, várias tabelas de colagem, onde se coloca no molar, menos mais meio milímetro para o pré, menos para o pré, mais para o canino. Existe uma variabilidade aí de acordo com uma tabela de movimentação que se faz. Muitos colegas simplesmente colocam os brackets no meio da coroa dos dentes. Eu não recomendo colocar os brackets diretamente no meio da coroa, porque nós estaremos aí nivelando as coroas, tudo bem? Nivelando talvez até as cúspides, mas não estaremos nivelando os pontos de contato e as cristas marginais.
Então eu acho que uma alteração na altura dos brackets para visar o nivelamento das cristas marginais é bastante interessante, bastante importante, porque facilita um pouco o acabamento do caso lá no final. Então, óbvio que se tem várias tabelas de colagem, várias metodologias, nenhuma delas vai servir para todos os pacientes. A gente precisa ter um pouco de bom senso para escolher para cada paciente qual é a relação que nós vamos fazer na altura dos brackets. Mas uma coisa importante que eu queria dizer aqui, a altura dos brackets ela influencia diretamente na quantidade de torque radicular que vai ser dado para os nossos pacientes. A maioria de nós usamos brackets pré-torqueados, pré-angulados, né? Os brackets com triple control, não importa se são autoligados ou não, mas os brackets já tem torque, já tem ângulo, já tem set offset, então nós usamos esses brackets. Mesmo que você queira usar brackets standards, né, convencionais, ao final do tratamento você vai ter que gerar um torque manual nos fios para posicionamento da raiz. Então, uma coisa importante, quanto mais cervical nós colocarmos os brackets, mais torque radicular vai ser dado. Quanto mais incisal nós colocarmos os brackets, mais movimento pendular da coroa, ou seja, menos movimento radicular. Então, nos casos de classe 2.2 especificamente, que é o motivo desta conversa, qual é o movimento que a gente quer no incisivo? Se você tem um incisivo central superior como marcador de oclusão, eu não quero movimentar o incisivo superior, a primeira dica que a gente dá é fazer um arco passivo para conseguir fazer toda a mecânica posterior sem nivelar os incisivos, para não perder a relação central. Depois que eu nivelar os laterais, eu tenho que medir a inclinação dos incisivos para poder gerar o torque. E nesses casos será um torque palatino de raiz, não deve ser um torque vestibular de coroa. Então a colagem do bracket deve facilitar o movimento da raiz. E para isso eu recomendo a colocação dos brackets mais cervicais. Para vocês terem uma ideia, a cada 1 milímetro de colagem de brackets cervical, nós aumentamos 4 graus do torque radicular. Então isso é uma coisa bastante útil que vai facilitar o tratamento. Só que lembre-se, todos os dentes têm que estar com o X maior, todos os dentes têm que estar com a colagem mais próxima da cervical para não criar um degrau importante. A gente ouve às vezes alguém falar, nos casos de classe 2.2, colocar os brackets dos incisivos mais para incisal, para que no nivelamento a gente já corrija um pouco da mordida profunda. Isso pode ser uma coisa interessante, porque a gente já vai precisar menos mecânica de intrusão. Mas primeiro, eu não tenho certeza no começo do tratamento se essa sobremordida é suficiente ou não para o paciente, nem quanto de sobremordida eu vou precisar. Lembrando que a sobremordida ela tem um objetivo de fazer a desoclusão posterior dos dentes durante o movimento de protrusiva e principalmente proteger a articulação temporomandibular. Então, de acordo com a profundidade da cavidade articular, eu vou precisar ter uma certa quantidade de sobremordida. Que durante a mecânica de classe 2, eu não tenho condições de avaliar isso ainda. Então, por isso que, até fugindo um pouco da regra, nos casos de classe 2.2, que não tenham interferência funcional, nós não vamos corrigir a mordida profunda antecipadamente. E segundo problema da colagem do bracket mais incisal é que o movimento vai ser muito meio pendular de coroa e pouco movimento de raiz. Isso vai facilitar a inclinação vestibular do dente e aí a gente aumenta a chance da perda da relação central. Então a recomendação é colocar os brackets todos 1 milímetro ou 2, até se for o caso mais cervical, para a gente aumentar o torque radicular desses incisivos na instalação do fio retangular após o nivelamento das coroas. Isso vai produzir um movimento mais radicular. E lembrar de fazer o contramomento da coroa. Mesmo eu colocando os brackets mais cervicais que aumenta o torque da raiz, isso ainda gera um pouco de torque coronário. E aí eu vou perder aquela relação dos incisivos que eu vim mantendo durante todo o tratamento. Então, nesse momento da instalação do torque com os fios retangulares, eu acho importante a utilização de um elástico de classe 2, pelo menos,
colocado na mesial dos caninos, para que os 4 incisivos não vestibularizem a hora de fazer o torque. Porque, obviamente, quando eu dou um torque é muito mais fácil na coroa vestibularizar do que a raiz ir para o palato. Então esse elástico de classe 2 pode ser uma coisa bastante útil. Ou, se o paciente não colabora muito, nós podemos fazer uma corrente de elastique, né, uma corrente elástica, que vai fazer um pressionamento palatino das coroas, e quando eu der o torque, se a força estiver equilibrada, as raízes aqui vão se movimentar. Então essa é a dica com relação à colagem diferenciada para os casos de classe 2-2. Numa outra oportunidade falaremos sobre as classes 2 divisão primeira e vamos também definir qual a melhor posição dos brackets para isso, ok? Então por enquanto é isso, um forte abraço para vocês e até a próxima.